Bem, lição número 4, a parte de segunda-feira, o amor de Abraão pelas pessoas perdidas. Quando o sentimento de missão está latente em nosso coração, nós demonstramos amor pela salvação do próximo. Aqueles que têm esse amor fazem de tudo para que as pessoas possam encontrar o caminho da salvação. É algo que Deus coloca no coração dos seus filhos. Quando as pessoas que têm Jesus no coração veem aqueles que estão mergulhados no pecado, indo cada vez mais na direção da perdição. Por isso, Ellen White escreveu no livro Fundação da Educação Cristã, na página 239, ela escreveu o seguinte: todo aquele que ama a Deus com sinceridade e verdade amará as almas pelas quais Cristo morreu. Então, o esforço nosso deve ser sempre na direção de salvar pessoas. Um pastor novo em seu distrito foi visitar uma família. Chegando lá, a primeira coisa que ele viu foi um revólver em cima ali da prateleira do móvel da cozinha. O pastor olhou e disse: o que é aquilo? Para que serve isso? O dono da casa disse: pastor, calma, eu tenho que explicar ao senhor. Ele está ali por uma razão muito simples. Eu queria que o senhor visse. É que eu comprei essa arma há algum tempo, quando eu era jogador. Eu jogava muito nos bares e eu jogava a dinheiro. Um dia eu perdi tudo. Sabe o que eu fiz? Eu fui até um amigo e pedi que ele me vendesse essa arma para que eu pagasse depois. Eu tensionava acabar minha vida com essa arma. Quando eu vinha voltando para casa, pensando em meu suicídio, eu encontrei-me com um homem simples no meio da rua. Ele me olhou e captou a tristeza que estava no meu semblante. Ele tirou do bolso um pequeno livro e disse: moço, eu queria que o senhor lesse esse livro, porque o senhor me parece muito triste. Por favor, leia esse livro com carinho. O senhor vai ver que tem uma palavra de conforto para o seu coração. Ele disse: eu coloquei o livrinho no bolso e, segurando a arma no outro bolso, eu vim para casa. Quando cheguei em casa, eu li o livrinho muitas vezes. A primeira coisa que eu li, quando abri a primeira página, estava escrito assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. João 14, verso 1. Ele disse: eu li aquele livrinho várias vezes naquela noite, e aquela mensagem do livrinho inundou o meu coração. Quando o sol raiou, a primeira coisa que aconteceu foi alguém batendo no portão de casa. Quando eu olhei, era o homem que me dera o livrinho. Ele disse: moço, Deus me mandou aqui para saber como é que o senhor está. Eu nunca tinha visto ninguém com um interesse tão grande na salvação de uma pessoa. Pois esse homem me convidou para ir na igreja dele, eu fui, aceitei Jesus no meu coração e hoje eu sou um missionário, salvando pessoas que, como eu naquela ocasião, precisam de uma palavra de conforto, de uma tábua de salvação. Eu sou a resposta de Deus para a salvação, como aquele homem pediu. Deus me salvou em resposta ao trabalho daquele homem. Ele disse: eu me inspirei nele e hoje eu sou um missionário. Abraão também tinha esse mesmo sentimento. Além de ser benevolente, de tratar bem os seus empregados, de fazer culto a Deus, sacrifício nos altares, ele se preocupava com as pessoas. Se preocupou com Ló. Quando Ló quis ir para Sodoma, Abraão não questionou. Ló deveria dar a preferência ao tio, mas Abraão, na humildade dele, deixou que Ló escolhesse. Ló foi para Sodoma e ali ficou habitando. Quando os 3 visitantes misteriosos chegaram na tenda de Abraão e Abraão os serviu, eles então se levantaram e olharam na direção de Sodoma e Gomorra. Foi aí que Abraão teve o sentimento de que algo estaria acontecendo com a visita daqueles 3 seres especiais. A pergunta de número 2 diz assim: que episódio mostrou o amor que Abraão sentia pelas pessoas que estavam perdidas? Gênesis 18, verso 16 diz assim: e levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma e Gomorra. E Abraão ia com eles acompanhando-os. Disse mais o Senhor para Abraão: o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei com efeito se o pecado que eles têm praticado é realmente segundo o seu clamor. Então aqueles homens foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E aproximou-se Abraão do Senhor, dizendo:
destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que estão dentro dela? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos, pouparei o lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó. E se faltarem dos 50, 5, o Senhor vai destruir o lugar por amor dos 45? E Deus disse: se houver ali 45, não destruirei o lugar. E Abraão disse: porventura, Senhor, se houver 40? Deus disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais Abraão: não se ire o Senhor com a minha pergunta. E se porventura tiver ali 30? E disse Deus: não o farei por amor dos 30 que achar ali. Então disse Abraão: Senhor, não se irrite comigo, eu vou fazer a última pergunta. E se houver 10 pessoas na cidade de Sodoma e Gomorra? E Deus disse: se houver 10 justos, eu não destruirei as cidades. E retirou-se o Senhor quando Abraão acabou de falar, e Abraão tornou para o seu lugar. Pergunta: que episódio mostrou o amor que Abraão tinha pelos pecadores de Sodoma e Gomorra? Resposta: quando Deus manifestou a intenção de destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu por essas pessoas, apelou a Deus com clemência em favor das pessoas. Quando Deus revelou para Abraão sua decisão de enviar seu juízo sobre Sodoma e Gomorra, o amor pelas pessoas aflorou em seu coração mais forte do que nunca. Abraão pensou em todas aquelas pessoas que havia dentro da cidade, pensou em Ló, pensou na família de Ló, e seu coração se encheu de complacência. Ele se aproximou de Deus com toda a humildade. Diz a Bíblia: e aproximou-se do Senhor. E Abraão então clamou a Deus pela vida das pessoas, colocando uma numeração, uma quantidade de pessoas para que Deus pudesse assim refletir e não executar os juízos. Pessoas que eram merecedoras do juízo, mas Abraão tinha amor por aquelas pessoas. Ele tinha um sentimento de missão. No livro, na Meditação Matinal de 2002, página 74, tem uma citação dizendo assim: lemos que Abraão se aproximou e disse: destruirás o justo com o ímpio? Embora tivesse Abraão o genuíno senso de humildade que todo filho de Deus deve possuir diante da majestade e do poder de Deus, ele tinha um intenso interesse pela vida dos pecadores. Ele amava a Deus e o reverenciava, mas tinha um amor grandioso pelas almas que estariam perdidas. Ele é descrito como se aproximando de Deus, daqueles mensageiros, e suplicando como uma criança suplica um favor de um pai. Que amor tinha Abraão por aqueles que estavam assim na mira dos juízes divinos. Então, se nós olharmos para este mundo, veremos pessoas que estão caminhando na direção da destruição. E os filhos de Deus que conhecem o que irá acontecer, os perigos que ocorrerão neste mundo, os juízes divinos, como mostra o Apocalipse, é preciso alertar aqueles que estão na mira desse juízo. E Deus disse em Ezequiel: se eu disser para o meu servo, avise o ímpio, e ele não avisar, eu requererei de sua mão o sangue do ímpio, porque não tenho prazer na morte do pecador, mas tenho prazer que ele se converta e viva. Deus nos abençoe. Possamos nos inspirar em Abraão para termos compaixão daqueles que estão caminhando para a destruição. Obrigado, meu Deus, porque o exemplo de Abraão toca o nosso coração, nos envolve e nos faz assim ir na direção da salvação das pessoas. Que o teu Espírito, o Espírito Santo, esteja nos motivando para esta tarefa de salvação em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Feliz segunda-feira e que a semana venha com todo o seu conteúdo, porque Deus nos ajudará. Deus abençoe você.